Olá, eu sou a Daniele Ávila Small, sou idealizadora e editora da revista eletrônica Questão de Crítica e esse é o canal da Questão de Crítica no YouTube. Estou fazendo esse vídeo hoje, 12 de abril de 2021, para falar sobre uma peça que estreou quase um ano atrás e sobre a qual eu escrevi em junho do ano passado. Eu estou há um tempo pensando em como fazer isso aqui, né? Como falar sobre teatro com esse formato do vídeo, como falar sobre teatro do ponto de vista da crítica de teatro, né? Aqui no YouTube. E com muitas dúvidas, começamos esse canal da Questão de Crítica aqui no YouTube esse ano. Primeiro com uma série de entrevistas chamada Trajetórias e Pesquisas, que começou poucas semanas atrás e vai ser continuada em breve. Daqui a pouco a gente publica uma nova entrevista. Na verdade, essas são ao vivo, né? As entrevistas são realizadas ao vivo e, paralelamente, eu vou tentar fazer esses vídeos aqui para falar sobre algumas peças especificamente. E nessa de não saber muito começar, resolvi, de certo modo, pedir ajuda para mim mesma e fui buscar um texto que eu escrevi antes, né? E talvez experimentar, assim, ver se dá certo a partir daí. Então, eu decidi que eu vou ler um texto que eu escrevi. Eu não vou ler corrido, não. Eu vou ler comentando. E vou tentar ler da melhor maneira possível, porque eu sei que é chato, né? Ver uma pessoa lendo um texto. Então, não é essa a proposta. Eu vou passar por esse texto e vou comentando ele ao mesmo tempo. E essa vai ser uma forma de olhar para como eu estava vendo o teatro online um ano atrás, olhar para como eu estava olhando essa peça um ano atrás e, enfim, de certa forma, fazer um vídeo ao mesmo tempo sobre teatro, sobre as peças e sobre crítica, né? Porque eu acabo também, de certo modo, analisando o que eu mesma escrevi, né? Questionando o que eu mesma escrevi. E esse é um exercício interessante a se fazer, eu acho, pelo menos para quem está interessado na crítica de teatro e no pensamento crítico sobre teatro, de modo geral. Então vamos lá. A peça sobre a qual eu vou falar hoje é 12 Pessoas com Raiva, do Pandêmica, Coletivo Temporário de Criação. O Pandêmica é uma aglomeração online de artistas de todo o Brasil. Eu vou colocar aqui na descrição o site do grupo, né, para quem quiser ir conhecer lá, ver qual é o repertório, e também para vocês se interarem de quando é possível ver a peça, porque a peça estreou lá atrás, tem um ano, mas tem um ano, ou sei lá, um pouco menos de um ano, mas a peça continua em repertório. E tem algumas apresentações marcadas para esse mês ainda, como por exemplo, na programação do Scala Cultural, que é um festival que nesse ano, especificamente, eu estou fazendo a curadoria junto com a Rachel Coelho, que é a idealizadora e curadora do projeto, e o Pandêmico vai fazer outras apresentações do 12 Pessoas com Raiva esse mês também. E eu também vou colocar aqui na descrição o link do canal onde tem as informações sobre o Escala Cultural, né? Que é o canal da Dois Coelhos Comunicação e Cultura. Então vamos lá. Nessa crítica eu começo pelo título, eu começo falando sobre o título da peça, né? Que é uma tradução. 12 Pessoas com Raiva é o título da peça de teatro dirigida por Juraci de Oliveira para fazer apresentações pelo Zoom neste primeiro semestre de 2020. No elenco estão Enio Cavalcante, Gabriele Arcas, Gilson de Barros, Giovana Araújo, José Henrique Ligabue, Leandro Vieira, Mariana Queiroz, Maurício Lima, Múcia Teixeira, Nelly Coelho, Ralph Duttini e Tatiana Henrique. O texto é uma adaptação de Juraci do texto escrito pelo estadunidense Reginald Rose nos anos 1950. O filme 12 Angry Men é um clássico de 1957, protagonizado por Henry Fonda e que depois ganhou um remake em 1992. Eu acho até que tem outras versões desse filme, se eu não me engano. Há poucos anos, o grupo Tapa realizou uma adaptação para o teatro, com a tradução 12 Homens e uma Sentença, a mesma usada
para lançar ambos os filmes no Brasil e que carrega a infeliz escolha de suprimir a raiva do título. Eu realmente acho que não dá para tirar a raiva do título dessa peça, né? Embora assim o filme seja muito conhecido e, enfim, né, essa tradução já tenha sido feita, eu acho que é uma perda muito grande, porque a raiva é um tema do filme, assim, tanto a raiva que está assim enraizada na violência da colonialidade, que eu acho que aparece muito nessa adaptação que o Juraci fez, como a raiva da luta, né? Porque também é preciso entender que às vezes a raiva é o que desperta a gente para a luta. Para falarmos dessa adaptação, que faz tanto sentido no Brasil de hoje, vale a pena trazer algo do contexto em que o texto foi escrito. Reginald Rose foi um autor da geração que fez a chamada Era de Ouro da TV norte-americana, escrevendo peças para a televisão. O teleteatro fazia imenso sucesso nos anos 1950. As peças eram filmadas em cenários realistas no estúdio e transmitidas ao vivo, porque não tinha ainda o videotape. As narrativas, os diálogos e cenários observavam praticamente os mesmos limites das possibilidades do teatro realista da época. Era teatro veiculado em tempo real pela TV. Enquanto isso, no Brasil, havia o Grande Teatro Tupi, que era um projeto de teleteatro coordenado pelo Sérgio Brito e realizado com profissionais de teatro do Rio de Janeiro, de São Paulo, provavelmente de outras cidades também, como atrizes e atores do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. O teleteatro teve um papel importante na difusão do teatro e na formação do imaginário do público a respeito do que é e de como se faz teatro, para o bem e para o mal. O que eu quero dizer aqui com esse para o bem e para o mal é que o teleteatro também, né, foi muito importante para a difusão do teatro, né, da linguagem do teatro, mas também teve um papel, eu acho, de marcar muito a linguagem do drama como a linguagem do teatro por excelência, né? Que acho que é uma crença que se tem, uma coisa que eu acho que está no senso comum, né? Essa associação, inclusive pelo uso do termo drama como sinônimo de teatro, né? Mas o drama é só um gênero possível do teatro, né? Não é assim o melhor gênero para se fazer no teatro, né? Enfim, isso é uma questão. Acho que isso é uma questão a se pensar. Mas o teleteatro acho que colaborou muito para o entendimento de que teatro é o teatro realista de gênero dramático que aparecia ali. Me corrijam se eu estiver errada, quem achar que não é bem assim, puder comentar e dizer depois, enfim, a gente vai tentando conversar dessa maneira. O teatro radiofônico, anterior ao teleteatro, também foi e continua sendo um desdobramento criativo do teatro na incorporação de outra linguagem. Com isso, atento para o fato de que o teatro sempre acolheu, na sua cultura, a possibilidade do diálogo com mídias diversas, seja incorporando as imagens jornalísticas que passavam no cinema ao teatro documentário do início do século XX, e quem fez isso foi o Erwin Piscator, um senador alemão, conhecido por inaugurar, digamos assim, essa ideia de teatro documentário, seja fazendo uso do rádio e da TV a partir das décadas de 30 e 50 para expandir seu alcance de público e suas possibilidades de experimentação com a linguagem. Assim, não parece mera coincidência que um autor ligado à história entrelaçada do teatro e da TV, né, a história do teleteatro, apareça nesse momento em que os artistas de teatro estão precisando se relacionar com seus espectadores de forma remota. De uma maneira bastante distinta e guardadas as devidas diferenças de momentos históricos, é como se estivéssemos revisitando o teleteatro, usando agora para captação, edição e montagem de imagens, aplicativos que até pouco tempo atrás eram usados, até onde eu sei, apenas para reuniões e conferências. De lá para cá, muitas transformações aconteceram nas artes, nas comunicações, em tantos aspectos.
Vale lembrar que antes mesmo das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a transmissão ao vivo de peças encenadas nos teatros, com todos os elementos da cena e com os espectadores presentes, também já não era novidade. No Brasil, para dar apenas um exemplo, o Teatro Oficina se dedica a transmitir suas peças em tempo real pela internet já há alguns anos. É óbvio que é diferente, né? A gente fazer uma peça de teatro com público, com tudo, e transmiti-la para a internet, e é outra coisa fazer especificamente para transmissão. Né? Lá no caso do teleteatro, era feito para transmissão, né? Tinha esse endereçamento, digamos assim. Mas não deixava de ser teatro por causa disso. Né? Penso que o Zé Celso e o pessoal do Teatro Oficina, com toda a sua intensidade de ênfase no corpo e no convívio espaço-temporal, estão cansados de saber que o ambiente virtual é um território a ocupar. E muita gente no Brasil inteiro assiste às peças do Teatro Oficina quando eram transmitidas pela internet, né? E isso é muito importante. Os espetáculos musicais da Broadway e as óperas de grandes teatros de metrópoles ricas já estavam usando a internet e os cinemas para investir na formação de novos públicos, inclusive no âmbito da internacionalização desses produtos, que eu escrevi aqui entre aspas, como iscas do turismo. Além disso, outras formas de experimentar o convívio à distância pelo uso de tecnologias da internet têm sido experimentadas em espetáculos nos últimos 10 anos. Ou seja, não é tão novidade assim essa ideia do teatro online. É claro que é novidade na medida em que muita gente não estava pensando nisso, não estava prestando atenção nisso, mas eu realmente vejo alguma continuidade, né, mesmo que tratando de linguagens bem diferentes, entre essas outras experimentações do teatro com outras mídias e com outras linguagens, né? O teatro radiofônico certamente é uma modalidade de teatro e com convivialidade remota, né? Sendo feito quando é feito ao vivo, né? Quando não é feito ao vivo nem é o caso, você pode gravar e transmitir, como né, tem vários sites também que desde muito tempo tinha essa possibilidade de você ir lá comprar um ingresso e assistir uma peça online, né? Isso também já estava em jogo há bastante tempo, mas aí nesse caso também eram peças previamente filmadas, não era necessariamente a transmissão ao vivo. Já o Oficina fazia transmissão ao vivo mesmo, né? E aí isso implica o espectador de uma outra maneira. Enfim, eu acho que muita coisa já estava acontecendo que contribui para a gente pensar sobre teatro online nesse momento, né? Vamos continuar aqui então. Sobre. Antes que eu esqueça, já ia esquecer. Sobre teatro radiofônico, tem um artigo na Questão de Crítica bem interessante, escrito pelo Fabiano de Freitas, o Dadado, sobre um projeto dele de 2015, que é o Radiodrama. O título do artigo dele, deixa eu procurar aqui. Para um Teatro dos Ouvidos, foi publicado em dezembro de 2015 na Questão de Crítica. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser ir ler esse texto depois. Ele faz uma contextualização histórica bem interessante do radioteatro e fala um pouco do quanto até hoje, né, não é uma coisa só de uma época específica, não é só da era de ouro do rádio, né, não é só de uma época específica em que autores de teatro fizeram isso porque, né, era uma nova possibilidade. Mas como até hoje o radioteatro é uma opção de experimentação de linguagem para muitos autores e autores bastante consagrados e conhecidos. Não aqui no Brasil, que a gente não tem tanto essa cultura, mas em outros países sim. E sobre essa possibilidade, né, do teatro online antes da pandemia, tem também na Questão de Crítica, numa edição de 2010, um texto do Thales Frei sobre uma peça que ele viu no projeto Teatro para Alguém. O Teatro para Alguém é um site de São Paulo. O título do texto é Interseções entre Teatro e Cinema através da Internet. Crítica do espetáculo Cardápio de Soluções Indigestas do Teatro para Alguém. Esse texto é de setembro de 2010. Eu também vou colocar o link aqui na descrição, mas é interessante porque o comecinho, assim, né, o primeiro parágrafo poderia ter sido escrito
hoje, né, por alguma pessoa que está começando a prestar atenção nessa possibilidade do teatro transmitido pela internet, né? E eu acho bem interessante que lá em 2010 já tinha crítica sobre isso, enfim, a gente que não estava prestando muita atenção, eu acho. Bom, vamos lá, vamos continuar. Em 12 Pessoas com Raiva, a situação elaborada pelo autor nos Estados Unidos dos anos 50 é transposta para o Brasil de 2020 sob o efeito da pandemia. Um júri é convocado a se apresentar online usando o Zoom e deve chegar a um veredito unânime sobre um assassinato envolvendo pai e filho. A vulnerabilidade social do filho, acusado de assassinar o pai, não pode ser deixada de lado, tanto na presunção imediata, sem mediação, sem reflexão, da sua culpa, quanto na possibilidade de consideração da sua inocência. Felizmente, nessa adaptação, não há apenas homens no elenco, como no original, né? Há homens e mulheres, pessoas negras e brancas, há também sotaques diversos, pois a maior parte do elenco se divide entre Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Essa possibilidade do intercâmbio criativo entre artistas de diferentes cidades, sem as despesas de logística, é algo a se aproveitar. A divisão do elenco entre as personagens cuida para que não haja pressuposições maniqueístas, mas é uma mulher negra que traz a ponderação necessária para o debate. Tatiana Henrique é a atriz que protagoniza a trama. Sua personagem, a jurada número 8, assume a liderança na luta para que a justiça seja feita com justiça, ou pelo menos com cuidado. E aqui eu acho interessante porque não é assim como se eles estivessem em algum espaço filmando, né, e transmitindo o elenco junto no espaço, sendo filmado e transmitido, né? Tá cada um num espaço diferente, tá inclusive cada um em uma cidade, e o Zoom é o espaço onde a peça realmente acontece. Então é quase uma encenação bem realista, né, nesse sentido, porque o Zoom é a sala, né? O Zoom é o ambiente onde eles se encontram, né? É, e essa é uma coisa bem interessante, assim, a peça acontece mesmo no Zoom, né? Não existe assim uma ficção de que ela está acontecendo em outro lugar, né? O lugar é aquele ali. E isso tem implicações sobre a dramaturgia e as atuações, e a gente vai falar sobre isso mais para frente um pouco. Ao longo do debate que se dá entre as pessoas que compõem o júri, a peça coloca em jogo a verificação de provas e convicções, evidenciando os diferentes usos da linguagem nas falas de personagens que só conseguem repetir afirmações e nas falas daqueles que são capazes de hesitar, duvidar, perguntar. Com isso fica evidente que a vida do rapaz, que está no banco dos réus, não tem nenhum valor para a grande maioria do júri no início da peça. Mas muita coisa acontece quando uma pessoa toma a iniciativa de interromper o círculo vicioso, inserindo o pensamento crítico na situação, instaurando uma atmosfera de conversa, de fala franca e de escuta, mostrando que a vida daquele rapaz, como a de outros como ele, importa. Ela assume a responsabilidade sobre a prática de dar valor à vida daquele garoto, dando a ele o benefício da dúvida, escavando a realidade dos fatos, ocupando-se da tarefa que foi incumbida àquele grupo de cidadãos. Vê-se a tentativa de desqualificação da razão, tanto sob a acusação de habilidade retórica, quanto sob a suspeita de emocionalidade, como se a articulação verbal fosse a priori um ardil e as emoções defeitos. Vejo, talvez porque tenha tratado disso em um texto recente, um modo feminino, não necessariamente atribuído a mulheres, de permanecer no problema, de enfrentar para resolver, detendo-se sobre cada etapa, e um modo masculino, que também não é prerrogativa absoluta dos homens, de querer acabar com o problema com uma solução fácil e mágica, apertando um botão, como diz alguma das personagens, ou fingindo que ele não existe, fingindo que o problema não existe, como fazem as pessoas que estão acreditando nas fake news propagadas pelo governo brasileiro sobre a Covid-19. Aqui eu me detive sobre a questão temática, né? Sobre a relevância temática e simbólica da peça nesse momento, né? Esse texto que foi escrito em outro contexto,
em um outro lugar, em um outro território, e que a adaptação do Juracy traz com bastante propriedade para a realidade brasileira, né? E o que eu acho que faz muito sentido na peça não é só essa questão, né, do menino que enfim, é acusado de matar o pai, né, de um assassinato numa área de vulnerabilidade social, mas principalmente de como que esses indivíduos de classe média que estão aqui nesse júri acham fácil julgar, né? Como esses indivíduos acham fácil descartar a vida de uma pessoa, né? Estragar a vida de uma pessoa, né? Como que é tão fácil se entregar a conclusões sem reflexão. E aí eu falo aqui de um texto que eu escrevi recentemente, eu nem lembrava disso. Vejam, eu preparei um pouco essa coisa toda, mas não muito, justamente para eu mesma conseguir me surpreender. Nem lembrava disso exatamente. Né? Um texto que eu escrevi sobre peças que eu assisti no Festival de Edimburgo e que eu acho que eu trato ali dessa questão, né? Do modo feminino de lidar com problemas. E, enfim, depois vou dar uma olhada nesse texto lá também. Mas tem isso aqui também, né? Porque no texto original não tem personagens femininas, né? São todos homens. Então não é uma coisa assim de mulheres exatamente, né? Mas talvez uma coisa que a gente possa pensar como um modo feminino, né? Vou continuar a leitura. Há na dramaturgia um ou outro salto um pouco mal resolvido nos momentos finais, o que talvez possa ser mais bem trabalhado em algumas atuações. A plataforma do Zoom, a conexão de internet que temos em casa, as câmeras comuns dos computadores não oferecem os melhores recursos para a encenação de um drama. Me refiro ao gênero drama, né? Não ao teatro em geral. Por mais que as personagens estejam também no Zoom, ou seja, por mais que elas estejam submetidas às mesmas regras de interação que os atores e atrizes, a dramaturgia que foi criada para ganhar corpo em outras condições pede um pouco mais de tempo, especialmente para as transições que acontecem nas mentes dos personagens, além de demandar a construção de um crescimento gradual na tensão entre os corpos, no ambiente, que é difícil de reproduzir sem o embate no espaço entre os atores e atrizes. E aqui o que eu acho que eu quis dizer, que eu acho que eu nem me expressei muito bem, porque quando eu falo aqui a plataforma do Zoom, a conexão de internet, as câmeras, acho que não é isso, acho que não tem nada a ver com as câmeras, na verdade. Acho que a questão é mais com o tempo, né? O drama, eu acho que tem uma questão muito específica do tempo, né? Do tempo de ação e reação, do tempo dos diálogos, né? E com cada um com uma conexão de internet diferente, enfim, tá cada um em um tempo, né? Então, fica assim, né? A gente corre esse risco fazendo o drama, né? Experimentando essa situação, né? Por drama, eu estou pensando em uma narrativa linear, com início, meio e fim, né, em que se cria um cosmo fictício, que tem uma quarta parede, né, como dizem, né, ou seja, os atores e as atrizes não se dirigem aos espectadores, eles só se falam entre si, né, só se relacionam entre si, né, as questões mesmo são as relações intersubjetivas, e isso é muito difícil, eu acho. Bom, o drama eu acho muito difícil de fazer, assim, eu acho que, assim, realmente é muito difícil, não acho simples, não, a atuação, né? O registro de atuação necessário para o drama, acho bem complicado. Mas aqui no ambiente online, no Zoom, o delay, né? A diferença dos tempos deixa as relações muito vendidas. E essa é uma questão que eu acho que é interessante de se pensar, porque eu não acho que é o caso de jogar fora a criança com a água do banho. Eu acho que é legal pensar como fazer o drama com esse problema, né? E foi justamente num debate organizado pelo pessoal do Pandêmica, um debate sobre direção musical ah, nesse ambiente online, uma conversa que a gente teve também algumas semanas atrás. Uma das coisas que foi bem falada foi essa ideia que eu acho que foi o Felipe Storino que trouxe isso, né, de incorporar o delay, como que ali na direção musical, na música, né, na interação entre dois músicos, né,
no ao vivo pela internet, como que se pode incorporar o delay, né? E não tentar disfarçar ele ou tentar fingir que ele não existe, né? Isso também seria, eu acho, de certa forma, um modo feminino de lidar com o problema, né? Assim, pensar, temos um problema, vamos lidar com ele, né? Não dá para desviar, né? Não dá para passar por cima. E eu me pergunto como que dá para fazer isso no drama, né? Como que se pode incorporar o delay no drama? Eu imagino que uma peça escrita para ser feita pelo Zoom é uma coisa, né? Porque talvez já se preveja isso. Mas essa peça, né, apesar de ser uma adaptação, ela tem muito do texto original dela, né? E o texto original conta com essa coisa do tempo da interação ali entre os corpos, né? Enfim, então eu acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer aqui. Então, mas acho que eu me expressei muito mal, acho que não tem a ver com as câmeras e tal. A questão é o tempo, assim, é o time, né? O tempo os diferentes tempos da internet. Acho que o drama exige muito, assim, que os atores e atrizes estejam no mesmo tempo, né? Bom, vou continuar. Identifico nessa plataforma um potencial ainda maior para a exploração de outras linguagens menos realistas, como as palestras performances e as dramaturgias ensaísticas. A versão online da série My Documents, projeto de curadoria da encenadora argentina Lola Arias, também sinaliza nessa direção. O modo de exibição de galeria, usado em 12 pessoas com raiva, em que várias janelas aparecem ao mesmo tempo, tem um potencial plástico instigante. O filme ensaio do grupo Galpão, Éramos em Bando, aponta para essa possibilidade na linguagem da poesia e da experimentação. Ainda assim, a dinâmica da peça dirigida por Juracy de Oliveira consegue fazer a encenação chegar a momentos intensos e joga com a voltagem dos diálogos e dos silêncios de um modo bastante eficaz. E aqui eu me lembro que, assim, eu já pesquiso a linguagem da palestra performance há um tempo, né, escrevi sobre isso na minha tese de doutorado e me interessa muito, eu gosto muito, gosto a priori, gosto mais de assistir espetáculos que se endereçam diretamente ao espectador, né, que tem essa coisa, né, do ensaio, né, da dramaturgia ensaística, do que do drama, que eu acho um pouco difícil de ficar mais interessante. Mas nessa época eu comecei a pensar isso aqui nesse ambiente online, e esse projeto da Lula Ares, o My Documents, foi realmente muito interessante e foi o que me deu o estalo de que realmente a linguagem da palestra performance era muito, muito interessante para esse ambiente aqui, né? Lá é um canal no YouTube, que eu acho que chama My Documents mesmo. Também vou colocar o link depois aqui na descrição. Ela convidou vários artistas de diferentes lugares para fazer em inglês palestras performances criadas especialmente para o Zoom, ou, por exemplo, no caso do Rabi Amru, ele fez uma adaptação de uma peça que ele fazia ao vivo anos atrás para fazer aqui no Zoom e ficou muito bacana, assim, deu muito certo. E depois daqui, eu, Paulo Matos e o Felipe Vidal, a gente começou a trabalhar na edição online da Complexo Sul, que é uma plataforma de intercâmbio internacional que a gente faz juntos, inclusive o pessoal da Pandêmica, né, o Juracy e o Maurício Lima ajudaram a gente muito na direção técnica da coisa toda, mas, inclusive, enfim, tem aqui no canal do YouTube do Complexo Duplo várias discussões sobre a linguagem da palestra performance. Então, quem se interessar por essa linguagem pode ir procurar isso também. Vou colocar vários links, pelo visto, na descrição do vídeo, né? Mas, enfim, continuando aqui no 12 Pessoas com Raiva. A trama da peça estabelece uma regra específica. Há uma indicação do juiz de que o réu só pode ser considerado culpado se não houver dúvida razoável sobre o veredito. A peça faz ver que a dúvida, essa ferramenta da razão, pode levar as personagens a juízos antes imprevistos, mesmo que a resolução da trama seja um tanto previsível para quem assiste. O debate crítico sobre teatro online ou teatro digital, para usar uma expressão corrente na língua inglesa, não começou com a pandemia, mas ganhou com ela uma súbita popularidade. A rejeição dessa prática, que houve muita rejeição também no início e até agora,
A rejeição dessa prática vem da crença de que a convivialidade remota não é uma convivialidade legítima, de que a participação à distância não é uma participação verdadeira e de que a realidade virtual não é uma realidade. Acredita-se nesses casos que só a partilha do mesmo espaço ao mesmo tempo provoca experiências nas pessoas. Então sugiro que nos detenhamos por um instante nesse falso problema, para que, como a jurada número 8 da peça, possamos desconfiar das verdades implícitas nessa armadilha. E eu acho que essa parte aqui do texto veio porque tinha um debate assim nas redes sociais, pelo menos dentro da minha bolha, um monte de gente assim deslegitimando quem estava fazendo teatro online, né? Eu também conversando com professores, né? Professores de universidades, né? Que estão em cursos de artes cênicas, também assim ouvindo muito de outros professores que eles não deviam fazer nada online, que isso era um absurdo, que isso ia matar o teatro. Também soube de atores, atrizes, colegas que, né, receberam mensagens assim um tanto agressivas até, né, porque eles estavam fazendo teatro online, e as pessoas estavam falando que eles estavam prejudicando, né, acostumando mal os espectadores ou coisas assim. E aí eu continuo aqui. Convívio presencial e convívio remoto não são experiências idênticas. Vou ler de novo que eu falseei aqui na... Convívio presencial e convívio remoto não são experiências idênticas. Ninguém está afirmando isso. Mas também não são ideias antagônicas. Não se pode negar as implicações reais das interações virtuais nos nossos corpos, mentes, afetos. Não é preciso criar um clima de fla-flu ou River e Boca, como disse o crítico argentino Jorge Dubat em um debate recente, para defender uma ideia de teatro puro contra uma ideia de teatro deturpado. Não precisamos fazer da internet um novo salão de recusados. Salão dos recusados. Nem precisamos de novas passeatas contra a guitarra elétrica. Tanto se fala em teatro expandido, está aí, uma forma de teatro expandido. Estamos em um momento histórico de franca e vertiginosa transformação das nossas noções de realidade, desde bem antes da pandemia. E o teatro, historicamente, sempre se abre para outras noções de mundo. Para quem quiser ouvir uma conversa produtiva sobre o assunto, e entender a língua inglesa, recomendo assistir ao debate realizado no dia 8 de junho pela Associação Internacional de Críticos de Teatro, disponível na página do Facebook da instituição, prestando atenção especial às falas de Deepa Punjani, Cecília Djurberg e Rita Sebenstein. Esse debate foi também ali logo nos primeiros meses, né? Nem lembrava também. Um debate muito interessante, feito por críticos da Associação Internacional de Crítica de Teatro, né, do qual a gente faz parte aqui no Brasil. A gente tem uma seção brasileira dessa associação, que tem cerca de 40 críticos que fazem parte dela. E esse debate foi muito bacana, porque foi lá no início, mas as falas dessas três críticas pesquisadoras, né, a Deepa, a Cecília e a Rita, são bem, bem interessantes. Elas falam coisas ali que eu, na hora, assim, me identifiquei e concordei e acho que dá para desenvolver muito o pensamento a partir do que elas falam ali. Infelizmente, é só em inglês, né? Não tem legenda em português. E no Facebook ali da instituição deve estar difícil de achar. Tem o link aqui, eu vou copiar lá. Mas também está no site da Critical Stages, que é a revista da Associação Internacional de Críticos de Teatro. Vou colocar esses links todos. Mas, enfim, né, tinha nesse momento, assim, um clima de fla-flu mesmo, assim, bem estranho, muita gente dizendo que teatro online não é teatro, enfim, uma bobagem, de certo modo, mas, ao mesmo tempo, muito, muito significativa, né, porque ao longo da história, sempre que algum artista radicalizou a experimentação de linguagem, as pessoas vieram a acusar, isso não é literatura, isso não é pintura, isso não é dança, isso não é teatro. Então é curioso que, assim, em pleno 2021, a gente ainda escute essa expressão nesse lugar deslegitimador, né? Nem sempre, né, isso é uma coisa para deslegitimar, mas naquela época estava rolando muito isso. Bom, vou continuar. A possibilidade de apresentar um espetáculo por um aplicativo online é algo que pode ser usado a nosso favor, sem temer.
Não corremos o risco de que os espectadores fiquem acomodados a ver as peças online. Pelo contrário, penso ainda que a atenção a essas experiências que estão alargando as fronteiras do teatro pode contribuir para a desmistificação, para a desconstrução da crença idealista de que o convívio entre corpos em tempo e espaço simultâneos resulta, por si só, em uma experiência de qualidade superior. Não há garantias quanto a isso. Isso aqui depois virou um tema de pesquisa para mim ao longo do ano. E essa questão, assim, né, tinha começado num outro texto que eu escrevi também para a questão de crítica logo antes desse, em abril, se não me engano, chamado O Fantasma do Teatro, em que eu falava sobre essa possibilidade da recepção, né, da fruição de espetáculos pelos seus registros em vídeo. E depois eu continuei isso num curso, que foi o curso Crítica de Artista, Crítica de Arquivo, que eu fiz esse curso algumas vezes, e enfim, seria bacana até fazer de novo, mas também, né, dei palestras sobre isso, tem uma palestra gravada que, que eu falo sobre essa coisa específica do arquivo, né, da relação do espectador com o arquivo, ou com, né, essa ideia de assistir de maneira remota a um espetáculo. E tem toda uma bibliografia, assim, principalmente na arte da performance, né, nas reflexões sobre a arte da performance, sobre essa relação entre você ser espectador de um arquivo, né, porque muitas obras da arte da performance nem tinham espectadores ali, né, ao mesmo tempo. E a performance não geralmente é considerada assim artes visuais, mas é artes cênicas também, né? E eu acho que tem uma reflexão aí interessante para a gente que é do teatro prestar atenção. Mas vamos continuar aqui. Nossos problemas são outros, muito piores, especialmente para quem vive no Brasil. O fato de que esses artistas e técnicos não estão sendo remunerados, pelo menos não ainda, e ver o auxílio, que era uma emergência, né, que é a Lei Aldir Blanc, que só chegou um ano depois, praticamente. Isto sim é um problema a se enfrentar. A falta de acesso à internet e a equipamentos para assistir a esses espetáculos em casa por parte de uma parcela imensa da população brasileira também. Não vou nem entrar no problema de que a grande maioria das pessoas no país não tem nem como aderir ao isolamento social. Mas no que diz respeito ao debate sobre a linguagem, vale lembrar que o teatro contracena com tudo, se adapta e reencontra seu lugar no mundo. Com experimentos online como 12 pessoas com raiva, o desejo pelo teatro, com tudo que se tem direito, só aumenta. E eu ainda acho isso muito. E aqui eu faço um último parágrafozinho falando de como assistir. Digo, as apresentações acontecem em dias e horários previamente marcados e divulgados nas redes sociais do coletivo. Então vale seguir lá as redes do Pandêmica. Os espectadores interessados podem acessar o grupo de transmissão do WhatsApp para receber as informações diretamente no celular. O acesso é gratuito, pelo menos por enquanto, e feito a partir de um link para acessar uma sala no Zoom. Bom, acho que isso aqui não é tão relevante, enfim. Mas eu digo assim, no entanto, isso é relevante sim. Há uma conversa depois do espetáculo para quem quiser participar, na qual o público pode fazer comentários ou perguntas por áudio. Porque eles usam o modo webinar, né? Sem as pessoas abrirem as câmeras, mas que dá para abrir a câmera depois também. Então, enfim, não sei por que eu coloquei isso aqui. No dia em que assisti a peça, a conversa revelou espectadores e espectadoras atentos, presentes, até mesmo surpresos com a intensidade da experiência. Nem tudo é dispersão e superficialidade na internet. Igual a tudo na vida, há que se aprender a usar. E isso para mim continua sendo assim, né? Toda peça que eu vejo, quase toda peça que eu vejo, o debate depois é bem interessante. Mesmo que seja curtinho, rapidinho, as pessoas ficam lá, se falam, e tem sempre alguém que veio pela primeira vez. Assim, tem sempre alguém falando que está vendo teatro online pela primeira vez e que fica surpresa com o quanto é interessante, com o quanto aquilo realmente é uma experiência análoga ao teatro, né? Essa é uma expressão que eu estou usando, estou falando que as pessoas falam isso diretamente, assim, textualmente, mas eu acho mesmo, né, que é uma experiência análoga, ela não é idêntica, mas a gente identifica o teatro ali.
Enfim, o debate sobre teatro online é longo, é muito interessante. Aqui ele estava começando para mim, mas aí eu vejo que muitas das coisas que eu estava pensando ali é, foram postas à prova para mim ao longo do ano de 2020, na medida que eu fui acompanhando peças e debates e dando cursos e fazendo palestras e ouvindo as pessoas perguntarem. E, enfim, acho que esse texto tem várias coisas, enfim, que fizeram sentido depois, continuaram a fazer sentido depois. E me pergunto muito isso mesmo, né, de como fazer o drama aqui, como lidar com essa questão do tempo aqui, né, do tempo de contracena, né, em que a gente meio que só a gente não consegue, né, entre atores e atrizes, né, falando da gente, mas eu não atuo nesse lugar, né, mas como que funciona essa troca com essa com esse delay, assim, né? Como se a gente estivesse fazendo teatro debaixo d'água, né? O som não sai ao mesmo tempo, que, né, não chega ao mesmo tempo, enfim, é um pouco confuso, mas eu acho que talvez isso seja mais interessante ainda, né? Talvez seja mais interessante pensar como encenar um drama pelo Zoom, né? E ter essa relação, né? Ter essa enfim, essa coisa meio que eletrizante, né, do thriller nesse caso, né, porque essa peça tem momentos que é praticamente um thriller, né, e como que essa coisa do tempo faz diferença para funcionar, digamos assim, né, que é esse verbo ruim de usar para falar sobre teatro. Mas enfim, é, procurem aí saber sobre as peças que estão sendo encenadas nesse momento com o patrocínio da Lei Aldir Blanc. Tem muita coisa bacana online. Vamos ver como é que a gente continua aqui. Se vocês puderem comentar, dizer o que vocês acharam dessa coisa de ler uma crítica, se isso faz sentido, se isso não faz sentido, e como a gente poderia falar sobre teatro do ponto de vista da crítica nesse canal aqui, né? E eu queria dizer também, para fechar, que esse canal também foi muito motivado pelo andamento da campanha de financiamento colaborativo recorrente que a Questão de Crítica está fazendo no site Apoia-se, em parceria com o Foco em Cena, que é um site que tem um arquivo de fotografias de teatro, um arquivo imenso do Guto Muniz, que é fotógrafo de teatro há mais de 30 anos, tem muita coisa muito bacana lá, e a gente se juntou, a Questão de Crítica e o Foco em Cena, para fazer essa campanha de financiamento colaborativo recorrente. Então tem uma galera que está colaborando com a gente todo mês, para a gente conseguir dar continuidade às atividades desses dois sites que vivem de maneira independente há vários anos. E, então, depois deem uma olhada lá no Apoia-se. Eu também vou colocar o link aqui nas informações, né, nesse Leia Mais que tem aqui embaixo do vídeo. E se vocês quiserem fazer parte dessa campanha e colaborar com a gente, eu vou ficar bem feliz também. Então é isso. Muito obrigada pela escuta e me deem um retorno, que eu vou ficar bem feliz. Obrigada. Até já.